Eu estou na Mercedes há 4 anos, mas eu entrei como estagiária e foi muito pela Strong mesmo, tá? Eu tinha muito esse pensamento lá atrás, né? Como que eu vou entrar logo numa Mercedes para começar ali minha carreira profissional. Mas enfim, e tive a oportunidade de ser efetivada, completei quase 2 anos de estágio, faltou 1 mês mais ou menos. E aí sigo lá há 4 anos e 2 anos como efetiva. Lembro que quando eu estava como estagiária lá na Mercedes, e eu conversando com o professor Robson, até falei, tô fazendo estágio, estava até perto ali do final do meu contrato, compartilhando muito com ele, né? Ele falou, não, você é uma profissional muito boa. Eu sei que se não for lá, vai ser em outro lugar. E ele sempre me dava muitas dicas, né? Porque eu estava duvidando da minha própria capacidade de entrar. Eu lembro até de uma aula que eu tive e estava conversando com um professor sobre isso. Ele falou, não, se não está dando certo, não é por conta do seu currículo. Talvez a empresa esteja procurando outro perfil. Não é porque eu fui aluna e nem é porque eu estou aqui. Mas é realmente por tudo que a gente conversou aqui. A Strong, ela me preparou para chegar onde eu cheguei hoje. E isso realmente não é conversa. Então, é preparação mesmo. Desde lá atrás, de uma conversa com o professor, até da prova que é difícil, mas você está ali aprendendo. Então, eu sinto que a Strong realmente traz o que a gente precisa ver no mercado. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Strong. Você já sabe, o nosso podcast da Strong Business School. Eu sou o professor André Luiz, dou aula nos cursos de administração, direito, economia, contábeis e publicidade, as matérias de comunicação e de business, inglês para negócios. E hoje eu tenho a honra, o orgulho de receber aqui, eu não vou falar nossa ex-aluna, porque uma vez aluno Strong, sempre é o nosso aluno, a Geisiele. Olá, Geise, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, professor. Foi uma alegria, uma honra, um privilégio estar aqui. Realmente fiquei extremamente feliz. Então, eu te agradeço a Strong, a você pelo convite também. Estou imensamente grata. A honra e a alegria é toda nossa, né? Obrigada. Geisiele, aluna formada, inclusive saiu do forno agora o diploma dela, né? Saiu do forno. Ela se formou agora, né, em 2024. Né? Em administração de empresas, ingressou no curso de ADM em 2021, finalizou em 2024 e temos uma ótima notícia, ela trabalha na Mercedes-Benz, né, na grande empresa automobilística Mercedes-Benz há 1 ano, exato? Na verdade, um pouco mais. Um pouco mais. Eu estou na Mercedes há 4 anos, mas eu entrei como estagiária e foi muito pela Strong mesmo, porque tá o período ali de estágio obrigatório, então, e estava no período de pandemia também. Então, muitas empresas mais demitindo do que contratando, né? Mas, enfim, continuei seguindo ali, procurando, mandando meu currículo para as empresas e apareceu a oportunidade de estagiar na Mercedes. E aí que realmente começou a minha carreira como meu primeiro emprego oficialmente. Então, quando eu conversava com os professores, eu falei, gente, mas eu não trabalhei ainda, e agora? Como que uma Mercedes vai me contratar? Eu tinha muito esse pensamento lá atrás, né? Como que eu vou entrar logo numa Mercedes para começar ali minha carreira profissional? Mas, enfim, e tive a oportunidade de ser efetivada, completei quase 2 anos de estágio, faltou 1 mês mais ou menos, e aí sigo lá há 4 anos e 2 anos como efetiva. E uma boa notícia, porque ela atua na área de treinamento e desenvolvimento. E ontem, exatamente ontem, ela foi promovida agora, né? Exatamente. Eu, quando fui efetivada, estava concluindo a faculdade. Então, lá, quando você está terminando a faculdade, você é efetivado como assistente administrativo. Assim que eu peguei meu diploma, já fui para analista. E estava como analista júnior. E ontem eu tive a grande notícia que me deixou extremamente feliz. Então, em 1 ano e 2 meses como analista, eu consegui passar para um cargo de pleno. Ela estava comentando comigo, né, que geralmente, para você ter essa mudança de cargo, geralmente demora um período de 5 anos. Isso. Né? E ela, em 1 ano, por isso que eu fiquei na cabeça, em 1 ano, ela já conseguiu essa proeza, né, esse mérito. Parabéns, viu? Muito obrigada. Antes de contar da Mercedes, vamos contar um pouquinho da sua trajetória aqui conosco na Strong, né? A Geisiele, em 2021, se matriculou no curso de administração. Conta um pouquinho pra gente, de que escola que você veio, Geise? Eu vim da Fundação Santo André. Então, aqui pertinho também, né, vizinha, estudava lá.
E quando eu comecei a procurar ali o que realmente eu queria fazer de faculdade, procurava ali, e eu sou filha única, então da minha família tinha, vamos fazer medicina. A minha família tinha essa visão ali, né? Então, estava na escola ali naquele período, pensando, mas se eu visse sangue ali, não dava muito certo, não. Então, eu falava, acho que não é para mim. Então, parei para refletir. E eu sempre gostei muito de empresas. Então, minha família ali já tem um pezinho, enfim. E eu já ficava com esse pensamento de fazer algo voltado para empresas. Só que, infelizmente, para administração, tinha aquele tabu antigamente de administração, a pessoa faz porque não sabe o que quer. Só que eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu falei, eu quero trabalhar em empresa. Talvez eu vou me encontrar dentro da área que eu realmente queira trabalhar, que eu queira atuar, que hoje é o RH, né? Mas fiquei ali com aquele pensamento. E eu falei, não, eu vou seguir meu sonho e quero fazer administração. Só que quando eu tomei essa decisão, eu falei assim para o meu pai, eu lembro até hoje, para meu pai e para minha mãe, eu vou fazer administração, mas eu só quero fazer uma faculdade que seja muito boa. Se eu não for passar, eu vou voltar, vou continuar estudando. E aí, pesquisando, enfim, encontrei a Strong. E aí eu liguei para entender o primeiro contato ali. E aí me encantei, já direto realmente pelo atendimento. Assim, eu não lembro o nome da pessoa que me atendeu, mas foi muito receptiva. E ela explicando que tinha que escrever uma carta, né? Tinha uma entrevista. E eu falei, gente, já é diferente, né? Já gostei. Não queria jamais fazer, nem queria fazer vestibular, já não queria nada. E aí foi quando eu realmente escrevi lá minha carta. Vim aqui super nervosa. Eu vim com meu pai nesse dia. Eu tinha 17 anos. Vim aqui com meu pai, fiz a minha entrevista ali com o coordenador do curso na época, entreguei minha carta e assim eu ingressei na Strong. Mas eu sempre tive a convicção, eu quero fazer uma faculdade muito boa e que realmente me prepare para o mercado. Não quero ser só mais uma pessoa ali, mas eu quero uma preparação com pessoas e profissionais experientes. Então, quando eu estava ali pesquisando no site da Strong mesmo, vendo nas redes sociais, eu comecei a olhar os professores ali, um aqui. Então, foi realmente isso. Chamou a atenção quando estava navegando no site, que a faculdade tem todo o seu corpo docente de mestres e doutores, a foi justamente certificação FGV, isso. Foi justamente isso. Da minha família, assim, eu sou a primeira pessoa que realmente está me formando. Então, até terminei recentemente minha pós-graduação. Então, eu ter uma base era muito difícil. Então, eu sempre tive que buscar meios e formas. Então, a internet está aí para ajudar a gente também. Mas eu queria uma faculdade que o corpo docente realmente fosse muito capacitado. E a Strong tem, realmente, com professores excelentes, excepcionais. E nessas pesquisas foi justamente isso que me chamou a atenção. Falei, eu quero um professor que realmente tenha bagagem de mercado. Não que outras universidades não tenham, mas é realmente quando você cria conexão com aquilo que você está vendo. Aquelas pessoas que, por mais que você está vendo ali, talvez a foto e o currículo da pessoa, mas você se identifica com o que você quer. E como eu já tinha essa certeza que eu queria fazer administração, trabalhar em empresas, os professores me passaram isso, mesmo sendo através das redes sociais, por exemplo. Então, foi mais isso que me chamou a atenção mesmo. E aí, quando eu vim aqui presencial, foi justamente no dia da entrevista, que eu trouxe a carta, enfim. Já conheci a estrutura também, que já é um lugar aconchegante, realmente, de estar. Você realmente cria laços e vínculos com as pessoas, sejam com os alunos ou com os professores, com o corpo docente, assim, de forma geral. Muito bem. Tem várias maneiras que os alunos apresentam para a gente de ter conhecido da faculdade, né? A gente faz algumas ações de marketing, como ir até os colégios, fazer palestras, até para dar a conhecer a instituição. Acho que não era o seu caso, porque a fundação acaba também tendo ensino superior, né? Então, talvez a gente não tenha ido até o colégio para nos apresentar. A gente também tem visitas técnicas em que os colégios vêm até a Strong para conhecer a estrutura, participando de feiras de profissões também, mas no seu caso não foi nenhuma feira de profissão, nenhuma visita. Você resolveu, pela rede social ou pelo site, né? Buscar uma faculdade que tivesse renome, excelência e qualidade de ensino. Isso, foi isso mesmo. Então, partiu realmente de mim ir lá e procurar, então entrar, buscar, via outras universidades também, mas eu encontrei Strong através realmente das redes sociais. Bacana. Na minha faculdade, na minha escola, eu realmente não me recordo assim, de ter tido alguma coisa em específico. Mas uma coisa que eu acho até interessante compartilhar também, o meu ensino médio, meus professores da escola também eram muito bons. E eles realmente falavam de a gente ir atrás do que a gente quer. E eu sempre levei muito isso. Então, o ensino médio, além de estar na escola, eu sempre buscava estar me desenvolvendo de outras formas. Então, eu até brincava com meu pai. Meu pai sempre falava assim, você não vai estudar de sábado. Porque de segunda a sexta eu saía da escola, ia para um curso, depois eu ia para outro e falava assim, não, você tem que descansar. E eu sempre escutei muito isso dos meus professores. Então, vai atrás do que você quer, busca, não espera
outra pessoa ou outra coisa te dá uma solução, vai atrás dela. Então, realmente, por isso que eu comentei, eu fui atrás, buscar por meio das redes sociais, enfim, e entender o que eu queria. Interessante você falou, porque você foi um pouco na contramão do que acontece em todas as famílias. Que as famílias falam, vai filho, estuda, você precisa se dedicar mais, fazer um curso de inglês, fazer um balé, fazer um curso de informática. Hoje a informática não existe mais. Ou fazer uma terceira, uma quarta língua. Seu pai não, ele queria te refrear, né? Exato. Sábado não, tem que ser um dia de descanso. Exato. Olha. Eu falo, tem o termo workaholic, né? Mas eu era a pessoa do estudo. Então, todo dia da semana eu estava fazendo algum curso, fosse de contabilidade, secretariado, departamento, qualquer curso que você falar, acho que eu já fiz. E outras coisas também, mas no sentido de extracurricular, porque eu acredito que, claro, o ensino é extremamente importante, mas você também ter outros tipos de conhecimento é importante. Então, teve uma época que eu fiz teatro, fui fazendo umas coisas assim, bem diferentes também, porque eu queria adquirir conhecimento e entender realmente o que eu queria. Porque, como eu comentei, da minha família, eu sou a primeira pessoa que está me formando, assim, com a faculdade mesmo, depois já emendando uma pós-graduação. Então, às vezes, eu me sentia precisando de uma base. Então, eu buscava essa base em outras formas, em outros meios. Então, esses meios era estudando, ir lá, fazendo um curso, conversando com um professor, buscando outras pessoas. E, claro, meu pai me incentivava muito a estudar. Só que ele estava estudando tanto que ele falava, você tem que pisar um pouco no freio. Porque realmente, senão chega um momento que... E é cansativo, né? Estudar é cansativo. Equilíbrio é tudo nessa vida. Muito bem. Agora, me conta, Geise, você entrou lá na internet, no site, pesquisou sobre a faculdade, encontrou a Strong, fez a carta, submeteu. Aí você veio aqui conhecer a instituição presencialmente. Como é que foi a experiência? Como é que foi? O que mais chamou a atenção em relação à estrutura? Antes de entrar em sala de aula, o que logo te chamou a atenção, que o seu coração bateu mais forte por nós? Eu vou falar uma coisa que talvez pode parecer um pouco diferente, mas a tranquilidade do ambiente. E eu falo isso porque a faculdade ela já não é uma estrutura enorme, gigante, tem faculdades muito grandes, né? E isso vai muito de contraponto ao que eu busco, porque faculdade muito grande, por exemplo, é mais difícil de você talvez fazer um networking, alguma coisa ali. E quando eu entrei, já tive essa sensação. Eu falei, acho que aqui eu consigo me conectar mais com as pessoas. Porque realmente, quando eu entrei, eu falei, nossa, diferente aqui, mas um diferente bom, um diferente no sentido de eu consigo realmente, talvez estar mais próxima. Mais humanizado. Mais humanizado, isso. Eu acho que isso faz muita diferença hoje, né? Então, tá mais junto mesmo. E a estrutura, assim, impecável também, tudo muito organizado. Eu lembro até da pessoa que me atendeu na época falar, olha, tem café aqui, você pode pegar café à vontade. Eu falei, como assim você pode pegar café à vontade? Tanto que eu aprendi a tomar café aqui. Enfim, então, tudo isso é os pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, realmente tem esse... É o mais humano mesmo que você trouxe, é um lugar humanizado. Uhum. E quando você teve a sua experiência, primeiro dia de aula, assim, quando você foi na primeira disciplina, essa expectativa que você teve, ela de fato foi ao encontro do que você esperava? Porque a gente também tem um diferencial, que as salas de aula, né, as turmas não são cheias de alunos, né? Não são numerosas. A gente sabe que algumas instituições têm até 120, até 140 alunos por turma, ou por disciplina. Aqui não, né? A gente tem turmas com 10 alunos, 15 alunos, né? Até brinco quando eu dou aula de inglês de business, fala, aproveitem que é quase uma aula particular. E além disso, né? Isso, quando você entrou em sala de aula, quando efetivamente você começou a ter aula, toda essa expectativa, ela foi positiva também? Ela continua sendo positiva? O primeiro dia sempre é o dia mais difícil. Você chega ali ansioso, não sabe para onde você vai, que sala que eu vou. Eu comecei de manhã, depois eu que mudei para a noite. Mas o primeiro dia sendo mais difícil, e quando eu entrei na sala, teve o próprio coordenador do curso foi, né, dar umas boas-vindas, fazer algumas explicações. Eu lembro até hoje que para mim a primeira matéria foi até de matemática. E o professor também, assim, falou, gente, fiquem tranquilos, é agora uma jornada que vocês estão iniciando e aproveitem esse momento. Eu lembro muito dessas palavras, assim, vocês vão fazer amizades aqui que talvez vai ser para a vida inteira. E realmente, isso aconteceu. Claro, as pessoas vão saindo no meio do caminho, isso é natural, acontece, mas sim, tem pessoas que ficam. Que bom. Total.
Você falou sobre medicina, né? Tinha uma expectativa. A medicina vinha o quê? Era um desejo, porque você parece que é igual a mim, né? Ver sangue desmaia. Eu também tenho um horror a sangue. Eu sou assim. De onde que veio essa opção da medicina? Era uma expectativa dos pais? Era mais da minha família. Porque todo mundo olhava meio pra mim e falava, nossa, você tem uma cara de médica. Aí eu, tá bom, obrigada, aceito o elogio. Mas eu não concordava tanto. Então eu comecei a pensar ali na medicina. Depois eu pensei, será que uma farmácia? E aí eu tive uma experiência que realmente me provou que não era para fazer medicina. Vou contar, é um pouco triste essa história, mas eu vou contar. O meu pai, no meio da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu acho, mais ou menos, né? Ele foi atacado por um cachorro. E só que assim, ele foi atacado de levar ponto no braço, ter que ir pro hospital, enfim. Foi grave. E eu fui ajudar ele a trocar o curativo. E quando eu vi, foi tirando aquele curativo ali, eu fui vendo, minha pressão na hora... Foi baixo. Eu te entendo. Assim. Eu comecei a ficar branca. Aí eu sentei, assim, tava no banheiro, eu sentei. Meu pai olhou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô. Só que na minha cabeça eu tenho que ajudar meu pai, Né? Tava ali, ele não conseguia, tava com os 2 braços machucados. Aí eu virei e falei assim, medicina não é pra mim, não. Imagina, como que eu vou cuidar de alguém dessa forma? E quem ajudou meu pai a trocar o curativo foi uma criança de 6 anos. Na época, tinha 6 anos, né? Isso já tem um tempo. Então, eu tinha 6 anos. Eu falei assim, não é pra mim, realmente. Falo, obrigada, ok, eu tenho cara de talvez de médica, enfim, mas não é a área que eu quero seguir. E assim, eu admiro muito realmente quem faz, quem estuda pra ser. Mas talvez eu não fosse feliz, mesmo se eu tivesse feito. Porque eu também acredito muito nisso. Se você faz alguma coisa porque outra pessoa quer, você pode talvez até gostar, mas você vai ser realmente feliz naquilo? E nada melhor do que você fazer algo que você ama. Exato. Que acaba não sendo aquela carga, né, do trabalho. Que Exatamente. Às vezes a gente fala trabalho, parece uma carga pesada, né? Quando você faz aquilo que você ama, o trabalho vira um entretenimento, vira uma diversão. Exato. Eu sou até um pouco pior que você, porque eu lembro de duas histórias que me marcaram com sangue. As primeiras vezes que eu fui fazer a barba, eu tenho foliculite, né? Então, às vezes, o pelo encrava. E aí saiu sangue, eu desmaiei no banheiro e tive que ser socorrido, gente. E aí eu lembro uma outra situação, quando eu era bem mais novo, devia ter uns 14, 15 anos. Fui na biblioteca pesquisar e aí tinha um desenho. Olha que loucura. Não era nem uma foto, acho que era um desenho em que a pessoa estava sangrando. E minha pressão começou a cair na biblioteca. Só pelo desenho. Então, olha, eu para medicina... Na verdade, é engraçado, né? No meu caso, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja lecionar em sala de aula, né? Então, acho que desde os 12, 13 anos, eu sempre gostei de ensinar, de ajudar as pessoas, né? E todo mundo fala, você acho que leva jeito para ter uma boa didática. Eu era aquela criança, né? Não era nem adolescente com 12 anos, que ajudava as crianças quando ficavam em recuperação na escola. Eu era essa pessoa também. Você também? Eu também. Tanto que teve um período, em um curso que eu estava fazendo, e tinha uma mulher que ela tinha muita dificuldade, era contabilidade, se eu não me engano. E ela tinha muita dificuldade. E eu era ok, né? Eu fazia ali, tirava nota boa. Aí eu comecei a ajudar ela ali a fazer os cálculos. Ela virou para mim e falou assim, você tem uma paciência, você deveria ser professora. Só que no fundo, porque eu não sou tão paciente quantas vezes eu transpareço. No fundo eu falei assim, você não sabe como que eu não queria estar te explicando, porque ela tinha muita dificuldade mesmo ali de estar lá fazendo. Então, tanto que uma profissão que eu admiro muito é professor. De ficar ali repetindo várias e várias vezes. Tem aquela pessoa que tem mais dificuldade, outras menos dificuldade. Mas eu falava, não, também ser professora não era para mim, não. Mas não, medicina não, docência não. Aí você tinha a opção de administração. Além de ADM, tinha alguma outra opção no seu leque, no seu hall de opções aí? Eu pensei, na época, também em fazer publicidade e propaganda. Mas assim, também não era algo que me brilhava os olhos. Porque administração, a imagem que me passava muito era o oposto do que as pessoas falavam. Administração, a pessoa faz porque não sabe o que quer. Mas para mim era o oposto. Porque a administração te traz uma amplitude do que são as áreas dentro da empresa. E eu falo, como é que você vai trabalhar numa empresa sem ter noção do que cada área faz? Não que você tem que saber o detalhe, mas você realmente ter uma visão geral das situações, do dia a dia ali, de uma forma abrangente. Então, a administração me passava muito essa mensagem, me passa até hoje essa mensagem de conhecer um pouquinho sobre tudo.
E depois eu me aprofundaria no que realmente eu teria interesse. Assim como todas as profissões, né? Você faz ali um curso, uma graduação, mas depois você vai buscar se especializar em alguma coisa. E eu tenho essa mesma visão de administração. Então, quando eu olhava, eu falava, não, mas como eu tenho esse almejo trabalhar em empresas, eu admiro empresas, eu vou fazer administração. Porque realmente eu vou conhecer ali um pouquinho do RH, da área de contabilidade. Até do marketing, que era uma, né? Publicidade era uma opção. Do marketing, exatamente. Então, foi isso que realmente despertou. Falei, não, eu vou realmente fazer administração porque eu sei o que eu quero. Não é essa imagem que as pessoas falam. E eu escutei muito isso, principalmente na minha família, né? Tem uma pessoa que fala que a única profissão que existe é a medicina. Aí eu ficava... Não, mas eu não concordo com isso. E quando eu falei para ele que eu ia fazer administração, ele virou e falou assim, você vai administrar o quê? Aí, na hora, eu deveria ter o quê? Meus 15 para 16 anos, mais ou menos. Aí eu falei assim, eu ainda não sei. Mas um dia eu te conto. E foi quando eu entrei na Mercedes. Eu falei para ele, olha, eu não administro a Mercedes. Mas a administração me levou a trabalhar na Mercedes. Muitos alunos que eu entrevisto, que eu converso, acabam optando por administração porque o pai, a mãe, a família já tem algum negócio, né? Tem um mercadinho, tem uma churrascaria, tem uma loja, e aí o aluno quer perpetuar, quer continuar, né? E no seu caso, não tinha ninguém que fosse empreendedor na sua família. O mais próximo que eu diria assim de empreender, meu pai teve uma fazenda de cacau na Bahia. Então, quando eu fiz um aninho, eu ter um aninho de vida até na Bahia. Eu nasci aqui e fui para a Bahia. E ele tinha lá uma fazenda que ele administrava, só que por conta de estudo, essas coisas, eu vim para cá muito novinha, de volta para São Paulo, né? Acho que eu tinha 5 para 6 anos, provavelmente. Então, eu vim para cá. Então, o mais próximo do empreendedorismo que chegou foi a ter uma fazenda de cacau. E depois, meus pais tinham casas de aluguéis, enfim. Então, eu ajudava eles... uma parte ali de contrato, alguma coisa assim, mas não efetivamente ter uma empresa, nem nada do tipo, assim, era o mais próximo mesmo. Quando você falou sobre ter uma ideia mais ampla, que foi um dos motivos, né, de administração, para que você tivesse um repertório mais vasto, para que você visse um pouquinho de estatística, contabilidade, publicidade, comunicação, RH, e aí depois você ia definir qual que é a área que você ia se especializar. Isso vai muito também ao encontro do que a Strong tem como ideia de faculdade, né? Por que ela chama Strong Business School? A gente hoje se espelha no modelo de ensino norte-americano e internacional, que é o seguinte, o primeiro ano são matérias em comum, né? Então a gente tem administração, economia e contábeis, aulas juntos, porque as disciplinas são em comum. Por exemplo, eu ministro comunicação empresarial e também leciono business. Então, comunicação empresarial é no primeiro ciclo e business no segundo. São matérias obrigatórias. Então, todas, independente do curso que você escolha, se você escolher contábeis, administração, economia, todos os cursos têm essas mesmas disciplinas em comum. E isso eu acho muito interessante, porque de repente você começou a fazer administração. Você já fez as matérias básicas em comum de todos os cursos. Mas se de repente seu coração, durante aquele primeiro ano, bateu mais forte por economia, você consegue mudar sem que isso afete a sua grade, né? Ou você começou a fazer contábeis, mas no meio do caminho você falou, não, acho que a administração tem mais a minha cara. Você consegue fazer, né, você tem essa possibilidade de alterar sem que você perca disciplinas, por isso que elas são em comum. E outra questão interessante se você fizer administração, como foi o seu caso, né, 4 anos de ADM, se hoje você quiser fazer economia, você faz na metade do tempo, em 2 anos. Sim. Se você quiser fazer contábeis, 2 anos. Então, você consegue fazer 3 graduações em 8 anos, né? 4, que é a sua graduação de origem, no caso, administração, aí mais 2 de economia, mais 2 de contábeis. Em 8 anos, você consegue ter 3 diplomas. Isso é interessante também, né? Eu acho interessante, porque graduação, realmente, são 4 anos que você investe na sua carreira. Mas quando você tem possibilidade de implementar de uma forma mais simples mesmo, porque é o que a Strong faz. Eu acho que a Strong realmente simplifica esse processo que é muito longo. Então, é o que você falou, você faz 3 graduações em 8 anos. Uhum. Isso é difícil. E você não parou na graduação, né? Que você me contou que você também fez pós, né? Que pós que você fez? Conta um pouquinho.
quando eu terminei, me deu aquela coisa de, eu paro, eu continuo estudando, né? Vou mandar uma mensagem para a Strong. Falei, quero saber de pós-graduação, enfim, fui perguntando. E aí comecei minha pós-graduação em liderança e inovação. E aí eu terminei, inclusive, esse sábado também eu já terminei minha pós. Que bacana. Quanto tempo de pós? São 18 meses? Foi um ano. Um ano? Um ano. Um ano de pós, muito Isso. bem. Agora, convívio e utilização dos ambientes. Conta um pouquinho como foi sua experiência em sala de aula com os alunos. Você até disse que levou alguns alunos, né, alguns colegas para a vida. Como é que foi também a sua relação com os professores? Então, a relação Geisiele com os discentes e Geisiele com os docentes. Era uma relação próxima? Os professores eram acessíveis? Sim, e claro, ser próximo de uma pessoa também está muito ligado ao comportamento humano, né? Às vezes você se identifica mais com uma pessoa, mais com outra, menos com outra. Mas eu sempre gostei de ser próxima dos professores. Talvez não de estar conversando constantemente, enfim. Teve professores que eu me identifiquei muito, que foi o professor Robson, tenho um carinho muito grande com ele. E o Valmir também, que trabalhou na Mercedes. Então, tive uma relação muito próxima com eles e com os outros também, mas esses dois me marcaram especialmente, assim, porque são dicas que você leva para a vida e sugestões que você leva para a vida mesmo. Então, eu lembro que quando eu estava como estagiária lá na Mercedes, e eu conversando com o professor Robson, até falei, tô fazendo estágio, estava até perto ali do final do meu contrato, compartilhando muito com ele, né? Ele falou, não, você é uma profissional muito boa. Eu sei que se não for lá, vai ser em outro lugar. E ele sempre me dava muitas dicas, né? E final de contrato de estágio é um período realmente difícil, né? É um momento delicado que você não sabe o que vai acontecer com você. Mas, e com o professor Valmir também a mesma coisa, né? Compartilhando com ele ali, ele trazia as histórias de quando ele trabalhava na Mercedes, enfim. E a gente sempre compartilhando ali figurinhas também. Então, eu sempre tinha uma relação muito boa com os professores. Sendo bem sincera, assim, teve só um professor que realmente foi questão de perfil mesmo, que não bateu, assim. Mas isso é natural de acontecer em qualquer lugar. Não fui eu. Não foi. Mas, assim, era de muito respeito. Uhum. Então, assim, por mais que talvez a gente não tivesse a melhor relação ali do mundo, mas era uma relação de muito respeito também. Uhum. E nunca nenhum professor, assim, virou e falou, vou deixar de falar com essa pessoa porque eu não gosto. Isso eu nunca vi acontecendo em sala de aula. E uma questão que você falou, né, que são salas não numerosas, também ajudam que um professor consiga ter uma relação mais próxima com o aluno. Isso. E o aluno não seja um número, né? O professor sabe o seu nome. Pelo nome, né? Isso para você também foi importante? Foi um diferencial? Sim, porque eu me senti parte. Integrada. Integrada, exato. Eu não estava ali porque eu estava pagando mensalidade, mas eu estava ali porque o professor me conhecia. Uhum. E isso faz diferença. Pode parecer que não, e muita gente às vezes não enxerga dessa forma. Mas quando a pessoa sabe o seu nome, te chama pelo nome, ela mostra que você se importa. E realmente era o que eu sentia em sala de aula. Quando eu tinha dúvida, alguma coisa, eu levantava a mão, eu era chamada pelo nome. Tipo, não tinha uma situação assim, qual que é o seu nome mesmo? Não lembro de você. Nunca vivi essa experiência. Uhum. Então, turmas pequenas, turmas menores, que realmente ali você se conecta com os professores e com as pessoas, te traz uma proximidade. E isso faz diferença. Porque é realmente dessas trocas que a gente tem. A gente não tem só trocas de matéria, enfim, que claro que isso é importante. Mas a gente tem trocas de vida mesmo, de empresa, de experiências, porque, querendo ou não, os professores são muito mais experientes do que a gente está começando a faculdade, iniciando a carreira. E a gente precisa desse suporte. Então, se ele chama você pelo nome, já dá acolhimento. Uhum. E faz diferença. Com certeza. Faz muita diferença. Que bom. Agora, top 3. Consegue elencar 3 disciplinas que mais fizeram diferença na sua vida? Que você fala, nossa, depois que eu fiz essa matéria, depois que eu cursei essa disciplina, o mundo se abriu, ou essa disciplina eu uso muito no meu dia a dia, no meu trabalho, na empresa. 3 para não ser injusto, vai. A primeira, minha área, claro, RH. RH, tá. RH, com certeza, fez muita diferença, porque eu já trabalhava na área, então a disciplina e a professora que ministrava me auxiliou muito. Eu estava como estagiária ainda na empresa, então foi top 1, assim. Psicologia também, porque como eu trabalho com comportamento humano, faz total diferença. Então, você está no dia a dia lidando com as pessoas, e trabalhar com pessoas não é fácil. Então, psicologia também foi muito positiva. E... Nossa, agora é difícil, eu estou em dúvida entre 2.
Tô em dúvida, mas... Pode falar as duas, pode ser os top 4, então. Tá, comunicação, porque eu sou tímida, muito introspectiva. E você saber redigir um e-mail bom e falar com as pessoas, para mim era um desafio muito grande, então fez muita diferença. E o mais difícil para mim, mas que fez muita diferença, que é a própria matemática. Porque eu sou péssima em matemática, então eu vou colocar no meu... Por isso que eu falei que eu estava na dúvida. Porque eu lembro do professor e ele era muito bom, então ele me ajudou e hoje eu superei matemática. E é isso, às vezes quando a gente tem mais dificuldade, onde a gente mais se dedica, Exato. que mais fica marcado, né? Exato. E foi inclusive a primeira aula que eu comentei que eu tive, né? Foi de matemática, foi numa quinta-feira. Eu lembro até a data, tá vendo? Quinta-feira. E veio de matemática. Por isso que eu falei, fiquei na dúvida, porque é importante. Você precisa saber, né? Enfim, por mais que é difícil. Então, foi uma que me marcou também, porque me tirou esse receio, assim. Agora, é interessante que você estava cursando a graduação, fazendo a faculdade, concomitantemente, já trabalhando, estagiando lá na Mercedes. Você conseguia ver uma aplicabilidade, você conseguia colocar na prática os conhecimentos teóricos, os conceitos que você via em sala de aula? Você conseguia fazer essa intersecção? Total. Dá um exemplo pra gente. De repente, uma aula que você viu e na mesma semana você precisou daquele conhecimento teórico. Mostra para ele, porque às vezes o aluno pensa, né? É interessante que a gente chegou... Eu vi uma pesquisa hoje que o Brasil é o 4º país, está em 4º no mundo, mas não é uma coisa boa, viu, gente? Na geração nem. É a geração que nem estuda e nem trabalha. E no mundo, a gente está em 4º lugar, né, nessa geração, né? E às vezes o aluno ele não quer fazer uma faculdade porque ele pensa, né? É uma geração de imediatismo, quer algo para agora, para ontem. Então ficar 4 anos no banco de faculdade, e muitas vezes o aluno também não vê muita importância em fazer a faculdade. É como se ele falasse, o que é importante é a prática e não ficar tendo os conceitos. Então mostra pra gente algo que você aprendeu na faculdade e que teve aplicabilidade, que você falou, isso foi fundamental ter essa aula na faculdade. Tem 2 coisas que me chamam muita atenção, porque, de novo, quando você entra como estagiário, você está aprendendo. E o auxílio da faculdade faz total diferença, que foi muito o que eu recebi aqui. E eu lembro de uma aula até de psicologia. A professora estava explicando ali um conceito e ela passou tipo um teste comportamental. Eu não me recordo agora o nome, mas era um teste comportamental. E eu falei, tá, eu vou fazer o meu, porque primeiro eu preciso me conhecer. Mas como que eu levo isso para dentro da empresa? Então, ali mesmo na posição de estagiário, eu consegui um conteúdo que a própria professora passou em sala de aula, já levei para a empresa. Então, fez diferença já. Então, tem uma forma de... Falei, gente, olha, eu vi isso aqui na faculdade, é um conceito, enfim, mas como que a gente consegue trazer isso também para dentro da empresa? Então, acho que esse é um exemplo muito bom. Então, esse teste também fez diferença. Eu fiz parte de um comitê na empresa, chama Comitê de Estágio, que é um grupo formado por estagiários, né? Então, também a gente tinha essas trocas de, tá, o que eu vi na faculdade eu vou trazer aqui para a gente aplicar em uma palestra. Então, teve temas de inteligência emocional também que foi trabalhado nessas aulas, enfim, e a gente conseguiu levar isso para a empresa. Então, são poucos exemplos assim, mas que eu acho que fizeram diferença. Também fez a diferença para eu ser efetivada. Que bom, que bom. Antes de a gente falar da Mercedes, né? Você falou algo que me chamou a atenção, que você estuda o comportamento humano, né? Como que hoje, você falou da complexidade do ser humano, como que hoje você vê o ser humano? Por que é tão difícil hoje lidar com as pessoas? É falta de comunicação, as pessoas... falta o diálogo, é muita questão de virtual. E pandemia, você acha que muitas pessoas falaram que passada a pandemia as pessoas viriam melhores. Na sua opinião, verdade, como que está antes e depois da pandemia? Vamos falar um pouco do comportamento do ser humano. Olha, antes da pandemia, talvez pode ser até um pouco contraditório, mas antes da pandemia eu acredito que as pessoas falavam mais próximas do que elas falam hoje. Por mais que a pandemia ali... a percepção que eu tinha é que as pessoas se sensibilizariam mais por muitas terem até perdido pessoas da própria família. Falava, nossa, eu acho que quando tudo isso passar, as pessoas vão voltar mais revigoradas. Mas eu senti que todo mundo voltou mais fechado. Claro, não generalizando. Mas no dia a dia, eu realmente sinto isso. E com, enfim, uso de tecnologia, celular. Hoje eu vejo que as pessoas estão se distanciando.
E isso eu não vejo muito de forma positiva. Claro que a tecnologia, enfim, está aí para nos ajudar, nos apoiar e realmente no dia a dia facilita muito. Mas as pessoas não conversam, não se comunicam. E isso atrapalha na rotina. Porque se eu não falo com a pessoa, até no meu próprio trabalho direito, ele passa uma informação rápida, meio que de qualquer forma, assim, gente, vai desvirtuar aquilo. Então, eu tenho essa percepção de que antes da pandemia as pessoas ainda estavam mais abertas. E hoje eu sinto que elas estão mais fechadas, mais introspectivas mesmo. Então, cada um meio que por si. E, claro, eu acredito também muito na questão de geração. E eu que trabalho muito com gerações diferentes, né? Então, tem a pessoa que entrou lá recentemente, como estagiário até, ou como aprendiz, está há pouco tempo na empresa, recém-efetivado. Mas eu também lido ali com pessoas de 20 anos na empresa, 40 anos na empresa. São gerações completamente diferentes. E eu sinto que essas gerações, elas ainda estão mais ali, vamos conversar, vamos ali olho no olho. Então, é um pouco assim, de um misto mesmo. E, ao mesmo tempo, quem está chegando agora, principalmente, eu sou orientadora de aprendiz, e às vezes eu sinto que, nossa, o celular ali, a pessoa perde o foco tão rápido mesmo, assim, que você acabou de falar e ela te pergunta, mas, oi? O que é para fazer mesmo? Então, isso depois da pandemia, eu acho que fomentou mais. Uhum. As coisas estão diferentes, claro, mais aceleradas também, mas mudou bastante. Você usa um termo, geralmente eu usava a expressão egocêntricas, que as pessoas estão mais individualistas, estão mais egocêntricas, pensando em si próprias, né? Não pensam no outro. Você usou, de repente, uma outra ótica, né? Em vez de egocêntricas, estão mais intimistas, estão mais introspectivas. Já que você fala desse conflito de geração, né? Se eu sair de casa e esqueço o celular, eu não volto. Posso estar na esquina de casa, eu não volto para pegar o celular, vida que segue, continua. Eu fico muito bem um dia inteiro sem acessar as redes sociais, sem acessar também meu WhatsApp. O jovem não, né? O jovem tem uma dependência, como se o celular fosse uma extensão do corpo dele, né? Já virou extensão. Acho que essa tecnologia faz com que os jovens estejam cada vez mais envoltos em si mesmo e não socializem, porque eu, 40, coisa que eu mais gosto é sentar num bar, conversar com as pessoas. Eu adoro pegar ônibus, porque no ônibus alguém senta do meu lado, eu já puxo uma conversa, elevador, falar com o vizinho, bom dia e tal. As pessoas não, os jovens, se eles pudessem, eles viveriam numa bolha, apenas alguns que eu vejo, que eu convivo, né, dando aula também no ensino médio. Ou eles gostariam de se teletransportar para outra dimensão, para não ter que socializar com ninguém. Você sente isso também? E é a tecnologia que fez isso? Eu não sei te responder se foi a tecnologia que fez isso. Eu acredito que a tecnologia sim, foi um grande agravante para isso. Vou até citar um exemplo muito pessoal. Assim. Eu tenho um primo que tem 15 anos e é realmente estranho ver, porque por mais eu tenho 24 anos. Ok, eu faço parte ali dessa geração que realmente para mim também é muito difícil largar o celular. Então, tanto que quando a gente começou o celular estava aqui, falei, mas eu nem vou usar o celular, por que o celular está aqui, né? Já estava parecendo que era parte minha. Então, esse primo meu, ele fica literalmente trancado dentro de casa o dia inteiro, mexendo no celular, vai para a escola, enfim, volta celular. É uma dependência, né? É uma dependência. Então, e eu acho que é uma dependência, mas na verdade um pouco doentio, dependendo do extremo que chega. Porque se você não socializa com as pessoas, quem que você vai ser lá na frente? Uma pessoa depende da outra. Nós não somos seres humanos que eu faço o meu, não preciso de você, não preciso de ninguém, eu sou individualista. Existe exemplo simples. Por exemplo, fiquei doente, eu preciso de ir no médico. Para ir no médico, eu tenho que me comunicar com o médico. Eu não vou mandar um WhatsApp para o médico. Tudo bem, tem essa tecnologia também, hoje em dia né? Já tem tudo, já tem um pouco de tudo. Mas assim, se for um caso mais crítico, enfim, alguma coisa assim. Então, você precisa saber se comunicar com a pessoa. Você precisa falar o que você está sentindo. Eu vou no mercado passar no caixa. Ok, tem agora o autoatendimento, mas não são todos os mercados. Então, como que eu me comunico ali? Eu preciso falar, eu vou pagar no débito ou vou no crédito. Mas meu próprio primo não sabe comprar um negócio sozinho ali, porque está ali muito no celular, não se comunica, não se interage com as pessoas, vai para a escola ali, fica ali com os amiguinhos, chega em casa, mas qual que é esse amiguinho? Conversa com ele lá, mas, sabe, não puxa diálogo, não puxa conversa. Não convida para vir em casa dormir, exato, né? Eu sinto até saudade disso, quando eu estava na escola, enfim.
de ter amiguinha. Ai, vai pra minha casa hoje, vamos. Tanto minha mãe brigava comigo, mas vai dormir aqui de novo. Eu falo, vai, vamos brincar, vamos montar cabana. Não, as pessoas não fazem isso. É tudo muito joguinho de celular, televisão, enfim. Falando muito de celular, né? Mas televisão, enfim, computador. É mais isso que as pessoas fazem. Até para jogar online, a pessoa se comunica ali pelo fone, enfim. Mas, gente, cadê a interação? As brincadeiras não existem mais. Olha que loucura, esses dias eu fui num restaurante e quem veio me servir foi um robô. Ai, isso me dá um pouco de medo às vezes. Não tinha garçom. Você pedia pelo totem, né? Tinha lá na verdade não era um totem, era um iPad na mesa e o robô vinha, colocava na sua mesa o pedido. Quer dizer, você não tinha interação humana nenhuma. E muitas pessoas estavam elogiando, falando, eu adoro assim, porque eu odeio socializar, odeio conversar com as pessoas. Então, para muitos isso é positivo, não ter a conexão, não ter o contato, né? É uma loucura, né? Isso é interessante também, mas é aquela questão do equilíbrio. Eu gosto dessa palavra que você usou no começo, de tudo é um equilíbrio. Sim, tem pessoas que têm o perfil de ser mais introspectiva e eu me encaixo dentro disso. Eu falo muito às vezes, mesmo falando pouco. Mas eu sou a última pessoa lá na reunião que vai levantar a mão, porque eu sou mais introspectiva. E isso é natural das pessoas. Nem todo mundo gosta dessa interação, enfim. Tem gente que gosta realmente de ficar ali mais na tela. Mas não que ela não vai interagir com outra pessoa. Exato. Não tem como uma pessoa falar assim, não, hoje não converso com ninguém nunca mais. E olha, uma coisa importante, algumas pesquisas e estudos mostram que a dependência do vício do celular chega a ser parecida ou comparada com o vício a drogas. Então, olha, né, que situação que a gente chegou, né? E aí, algumas leis é bom estabelecer agora um limite para os adolescentes e crianças terem rede social também, que é importante, né? Ter esse limite. Vamos falar da Mercedes agora. Como é que tudo começou? Você não começou a estagiar na Mercedes antes de entrar na Strong, ou foi antes? Não, foi quando eu estava na Strong, foi no período de estágio obrigatório. E como é que você conheceu a Mercedes? Como que a Mercedes veio até você? Essa história também é boa. Essa história, eu tinha meus, 10 anos. Na minha família, ninguém nunca trabalhou na Mercedes. E a gente lá na empresa fala que a Mercedes é uma mãe, é uma família, realmente. Porque todo mundo conhece alguém que já trabalhou na Mercedes. Exato. Isso é fato, assim. Todo mundo, pelo menos o primo do meu primo, alguém conhece. E aqui no ABC é uma das maiores automobilísticas que nós temos, né? Sim. E aí, quando eu tinha lá para os meus, acho que 10 anos, mais ou menos, estava passando em frente à Mercedes com meu pai. Meu pai estava dirigindo, enfim. E eu virei para o meu pai e falei assim, pai, meu primeiro emprego vai ser em uma multinacional. Só que o que é uma multinacional para uma criança de 10 anos, 12 anos, enfim? Eu não sabia nem o que era. Aí meu pai falou assim, tá bom, filha, estuda que você chega lá. Só que detalhe, passei na frente da Mercedes, eu mal conhecia, não sabia o que era Mercedes, e para mim era uma empresa, né? Então não tinha proximidade, muito menos pessoas que tinham trabalhado. Enfim, os anos foram passando, entrei na escola, estava na escola, entrei na faculdade, e aí período de pandemia, as aulas ficaram online. E ali eu comecei a procurar empresas. E aí eu sabia, né, das empresas que tinham das automobilísticas em São Bernardo, e como eu moro em São Bernardo, falava, eu queria um lugar próximo para trabalhar. E Mercedes estava ali no meu radar. Comecei a mandar os meus currículos. E aí eu falava, Mercedes nunca vai me contratar. E era janeiro, se eu não me engano, mais ou menos. E eu estava mexendo até no LinkedIn mesmo, de noite, lá no celular. E estava aberto o programa de estágio. Aí eu falei, o não eu já tenho, né? Mas vai que. Fui e mandei meu currículo, também estava mandando para outras empresas. Só que um fato curioso foi que toda noite eu fazia meu currículo. Eu refazia. Porque eu estava duvidando da minha própria capacidade de entrar. Eu lembro até de uma aula que eu tive e estava conversando com um professor sobre isso. Ele falou, não, se não está dando certo, não é por conta do seu currículo. Talvez a empresa esteja procurando outro perfil. Isso um professor mesmo comentou sobre. Mas, enfim, continuei mandando meu currículo e eu só recebia não. Falava, gente, o que está acontecendo? E mesmo assim, na minha cabeça era alguma coisa errada com o meu currículo. Falei, não é possível. E aí um dia, isso era comecinho do ano, né? Um dia me ligaram. Nesse que me ligaram, eu falei, tá, mas de onde que é? Que empresa que é? Porque eu estava mandando currículo já para tanta empresa que eu não sabia nem mais o que estava acontecendo. Aí é da Mercedes. Aí na hora eu falei, ai, tá bom. Aí o coração já acelerou, né? Mas aí falou assim, parabéns, você passou para a entrevista final com o gestor. Aí eu falei, legal, marquei a data, né? Quando eu cheguei ali na entrevista,
Não era o gestor, não. Era 4 pessoas. Uma entrevista com 4 pessoas ali, né, do time me entrevistando, que já era da área de treinamento. Era uma sabatina, né? Tanto que na hora que eu entrei, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, nossa, já entrei no link errado. E era o único link que tinha, não tinha nem como estar com o link errado, né? Aí eu entrei no horário, né, bonitinho, cumprimentei todo mundo ali, online, pandemia ali. Aí fiz a entrevista e me falaram... Foi 1 hora de entrevista. Foi 1 hora mais longa, assim, da minha vida. Eu estava muito nervosa. Só que quando terminou, eu estava com a sensação de... Essa vaga é minha. Mas mesmo assim, eu guardei para mim. Eles ligariam com 1 mês para dar resposta. Eles me ligaram com 1 semana e meia, mais ou menos, falando que eu tinha passado. E foi isso... E é isso que foi realmente meu primeiro emprego em uma multinacional, que a menininha de 10 anos lá atrás falou. Que o primeiro emprego dela seria numa multinacional. Eu acredito, palavras de criança tem poder. Olha, e força profetizou. de vontade. Profetizei lá atrás. Mas é sobre isso, é você acreditar no que você quer. Por mais que depois veja a história ali da medicina, pensar em fazer outras coisas, mas a criança lá de trás já sabia o que ela queria. Uhum. Então, foi assim que eu entrei lá na empresa. Que bacana. E quando você entrou na Mercedes, você entrou para essa área de treinamento mesmo? Sim. Treinamento, desenvolvimento. Isso. E aí você fez o estágio. Quanto tempo durou o estágio lá na... O contrato de estágio lá são de 2 anos. 2 anos. Faltou 1 mês para eu completar 2 anos. Aí quando faltou 1 mês, eles te fizeram uma contraproposta, uma oferta. Então, a história da minha efetivação ela é interessante. Porque eu estava ali no final do meu contrato, então eu entrei com um gerente. E quando eu estava ali perto de finalizar, finalizaria em dezembro. Em dezembro não, em setembro. Isso, em setembro. Trocou de gerente. Então, chegou uma gerente nova que nunca nem tinha me visto na vida. Aí eu falei assim, pronto, agora todas as chances que eu tinha talvez para ser efetivada. E tinha vaga na minha área para ser efetivada. Só que, enfim, tinha outros estagiários também que também poderiam estar naquela vaga. E ela, teoricamente, não conhecia nenhum, né? Exato. Só que o diferencial também foi que esses outros estagiários, o contrato deles encerrou antes do meu. Foi no começo do ano, não me recordo o mês, mas foi no começo do ano. E o meu finalizaria em setembro. Então, eles acabaram saindo, eu fiquei ali, depois foi contratando outros estagiários, né, para repor a posição, enfim. Mas a sensação era de, nossa, se o gerente que já me conhecia há 2 anos praticamente não me efetivou, como que a gerente que está chegando agora vai me efetivar? Foi o primeiro pensamento que eu tive. Acho que eu tinha um problema muito grande de confiança. Mas, enfim. E ela marcou uma reunião com todo mundo do time para conhecer a pessoa, conhecer as atividades e marcou comigo também. E aí eu fiz 3 slides para ela, que eu sou uma pessoa muito visual. Então, vou levar minha carinha para ela. Eu fiz um slide ali falando sobre mim. Então, em que semestre que eu estava na faculdade, o que eu estava cursando, quando que eu ia terminar, enfim, essas informações que eu achava relevante passar para ela. Coloquei 2 fotinhas minha ali com minha família, porque eu sou uma pessoa muito família, e os outros 2 slides sobre o meu trabalho. Só que durante meu período de estágio, por mais que eu fui contratada para treinamento, eu sou uma pessoa meio inquieta. Eu acabei apoiando a área de recrutamento e seleção também. Então, tinha oportunidade para fazer alguma coisa ali, enfim. Eu estava lá buscando, falava, vamos fazer, vamos para cima. Então, eu sempre fui essa pessoa de vamos, vamos, vamos. E eu apresentei para ela um slide com treinamento e um com recrutamento. E eu comecei falando de recrutamento e seleção. Falei, eu apoiei nos processos de entrevista, de integração, enfim, fui listando. Só que eram 30 minutos e acabou o tempo. Ficou faltando o slide da área que eu fui contratada. Aí já deu aquele desespero. Só que ela falou uma coisa no começo que foi realmente um balde de água fria no primeiro momento. Ela falou assim, eu sei que você sabe que tem uma oportunidade, mas eu estou buscando trazer uma pessoa do mercado. Na hora, para mim, ali na posição que eu estava, eu falei, nossa, gente, um balde de água fria, e agora? Mas eu falei, tá bom, vou seguir os conselhos que eu recebi. Eu vou continuar seguindo ali, fazendo a minha apresentação. Só que acabou o tempo, eu fiquei sem apresentar a última parte, e ela tinha outra reunião na sequência, mas eu falei assim, posso te pedir um desafio? Ela falou assim, pode. Eu falei assim, eu quero que você tenha a oportunidade, nesse pouco tempo que eu tenho, que era 1 mês, de conhecer o meu trabalho. Aí ela falou assim, eu estou pensando aqui em montar um workshop para o time. E eu já trabalhava com workshop, eu já estava em salas ali aplicando, mas eu não estava aplicando sozinha.
porque como era estagiária, tinha pessoas, né, fazendo, eu estava ali mais no suporte mesmo. E ela me deu o desafio de fazer workshop sozinha. E aí já falei, não, topo, na hora, mas o coração lá... Veio a oportunidade, tem que agarrar Veio a oportunidade, exatamente. Eu lembro de até conversar com o professor Valmir sobre isso. Eu não sei se ele lembraria dessa história, mas ele falou assim, não, vai lá e faz. Agora é sua chance, né? Com o professor Robson também. Enfim, e chegou o dia do workshop. E eu estava lá, já estava me preparando. E eu usei conceitos que eu vi na faculdade também para aplicar esse workshop, né? Então, me preparei ali com materiais que eu já tinha visto aqui na faculdade. Falei, acho que dá para incrementar. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Não queria que fosse algo que a gente já estivesse aplicando. Ela falou assim, tem que ser algo diferente. Falei, tá bom, né? Deixa eu usar aqui os meus botões. Conversei com algumas pessoas da empresa, que já tinha uma certa experiência. Tinha uma pessoa que tinha saído também lá da empresa. E foi justamente para ela que eu também pedi ajuda. E conversei com o professor Valmir também e o professor Robson. Conversei e falei assim, preciso de insumos, ter expertise de outras pessoas. E montei. E chegou o dia do workshop. Fui, apliquei ali, estava muito nervosa, muito, muito nervosa mesmo, porque eu estava me sentindo ali na posição de ser avaliada, mas estava tentando transparecer a minha calma ali. Quando terminou, e era o aniversário dela, eu até ganhei o primeiro pedaço de bolo. Quando o workshop acabou, ela me chamou. Falou assim, você tem um minuto? Eu queria conversar com você. E ela me levou para uma sala junto com o meu orientador de estágio da época. Aí eu sentei na mesa, era uma mesa igualzinha essa aqui, redonda. Então estava ela de um lado, o orientador do outro. E ela começou a falar, eu gostei muito do workshop, enfim. E eu queria te oferecer a vaga. Olha, nossa, que presente! Na o aniversário hora. era dela, o presente foi para você. Exato. Então, na hora, eu comecei a chorar. Eu choro com tudo, né? Mas eu comecei a chorar ali. Enfim, foi realmente um momento assim que eu falo... Eu fui contratada para treinamento. Só que tudo que eu aprendi na minha vida foi fazer mais e buscar mais. Então, eu estava apoiando recrutamento, busquei fazer outras coisas, participar de outros grupos. E no final do dia, isso também foi um diferencial muito grande. Foi total, assim. Então, fui efetivada e meu contrato começou pouco tempo depois ali, dias depois, na verdade. Aí, no dia 1º de setembro, eu comecei como efetiva. Que bacana. Parabéns, Obrigada. olha, parabéns. Quando você entrou na Mercedes, aquela menina, né, de 10 anos, que profetizou e falou, vou trabalhar nessa multinacional. Como é que você se sentiu quando você entrou com aquela estrutura toda que a Mercedes tem? Porque ela é uma cidade, né? Como que foi aí? O que você sentiu? Como que o coração reagiu? Estava dentro daquilo que você esperava? Era muito maior? Foi a concretização de um sonho? Era muito maior. É. Eu me sentia... o que eu comentei, o primeiro dia é o mais difícil, né? Mas quando eu entrei... meu pai e minha mãe sempre me levou para a escola, me trazia aqui na faculdade também. Então, primeiro dia também eles me levaram. E eu lembro que eu estava com vergonha até de tirar foto na frente. Porque primeiro, eu era muito tímida, né? Eu fiquei até com vergonha. Aí minha mãe estava no carro com meu pai, ela foi e tirou uma foto minha de longe, assim. Quando eu passei na portaria, eu olhei para aquilo e falei, onde é que eu tô? Depois eu fui perguntar qual que era o tamanho de lá. Era 1 milhão de metros quadrados, alguma coisa assim. Falei, gente, eu sou um pontinho no meio de uma cidade. E realmente ela é uma cidade, porque tudo que você precisa tem lá dentro. Então, primeiro veio aquela sensação de, nossa, eu sou um pontinho. Como que eu vou... Eu não sabia nem na época direito o que era ser efetivada. Fui aprendendo ali no período de estágio, né? Falei, mas como que eu chego lá em um cargo? Enfim, aí eu fui aprendendo lá, mas eu me sentia um pontinho no meio da empresa. E aí era realmente muito maior do que eu imaginava. E eu realmente me perguntava, como que eu vou chegar lá? Como que isso vai ser? E aí, enfim, foi passinho, passo por passo, aquele passo de formiguinha, aprendendo, me desenvolvendo, buscando outras formas de me desenvolver. E aí eu cheguei onde eu tô agora. Mas eu me sentia realmente um pontinho ali. Quantos funcionários tem na Mercedes? Você Atualmente tem 8 mil. 8 mil funcionários, 8 mil colaboradores. Isso. E você disse que você faz o treinamento de jovens aprendizes, é mais ou menos isso? Como é que é? Como é que funciona? Lá a gente está passando por uma reestruturação, na verdade. Então, nessa reestruturação, na área que eu estava anterior, eu trabalhava com os workshops. Então, a gente realmente ia para a sala de aula. Então, eu trabalhava com temas ali... desde inteligência emocional, conflito dentro de áreas, temas mais delicados, complexos ali, até pesquisa de clima. Então, tinha um pouco disso, treinamento para liderança também. Enfim, tudo isso me preparando desde a época do estágio para chegar lá.
Enfim, então tinha os workshops que eu participava, que são os temas comportamentais, e nós trabalhávamos também com a parte de contratação. Sejam eles técnicos, que são os normativos, né? Então empilhadeira, essa parte mais que realmente é obrigatório, que você precisa ter ali uma certificação para exercer, ou os comportamentais mesmo, que aí a gente dividia entre os in-companies, os treinamentos que acontecem na empresa, ou aqueles que a gente realiza a contratação mesmo. E eu recebi também um grande desafio, que era o programa de reconhecimento, que lá na empresa a gente chama de jubileu, né, que contempla colaboradores de 25 anos, 40 anos de empresa. Então, eu tive o desafio aí de reestruturar, que era um formato bem antigo. Então, a minha chefe, assim que eu efetivei, também já me passou ali, você precisa assumir novas responsabilidades aí, dar uma cara nova, enfim, pode colocar a sua criatividade. Então, também foi um programa que eu cuidei, só que com essa reestruturação agora, eu saí dos workshops, eu estou ali na parte mais de acompanhar, porque das áreas que eu atendo, nós nos dividimos por áreas lá. Então, vou dar o meu exemplo pessoal, né? Eu atendo a área de vendas, nossa área de latina, previdência, recursos humanos. Então, todos os treinamentos que essas áreas precisam, eu sou responsável. E as outras analistas pelas outras áreas, né? Mas, abaixo disso, a gente pode ter uns projetos, tem outras ações mais específicas, mas sendo eles técnicos ou comportamentais também, ou quando a gente precisa procurar outros meios de fazer ali, né? E, de novo, sempre pensando na estratégia da empresa. A gente não faz nada muito solto. Realmente, tudo tem que estar conectado com a estratégia da empresa. Perfeito. Nesses anos todos, você fez bastante workshop. Muito. Quantas pessoas, mais ou menos, já teve assim no seu público? Você tem algum problema com grande plateia ou não? Hoje você leva, porque você disse que você é tímida. Eu sou tímida. Assim, no começo foi difícil, porque timidez... Quem é tímido sempre vai ser tímido. Sempre vai ter aquele frio na barriga, mas é realmente você aprender a controlar a sua timidez. Então, você vai acostumar em um certo momento. Mas no começo... Foi difícil, mas mesmo assim tinha que trabalhar, tinha que fazer, né? Então, eu tinha pessoas ao meu lado ali também. A gente nunca ia sozinho. A gente tem a premissa de ter que ir pelo menos 2 pessoas, principalmente para grupos grandes. Uhum. Porque uma pessoa apoia a outra, às vezes está tendo um conflito ali, alguma coisa, uma pessoa vai dar suporte, enfim. Então, a gente já tinha essa premissa. Então, eu já me senti um pouco mais confiante justamente por isso. Para grupos grandes, tem até um recente. Eu aplico um treinamento lá na empresa. Agora também estou deixando de aplicar, está passando por outra pessoa. Mas estava aplicando até recentemente, que fala sobre a cultura da empresa mesmo. Então, a gente tem ali alguns quadrantes e a gente tem que passar isso de uma forma muito leve, muito lúdica. E o meu maior público foi de 80 pessoas. Então, fazer isso ali com as mesas, com o grupo, o pessoal interagindo, gente que perde o foco, você tem que resgatar a pessoa, né? Ir lá explicar o conceito de uma forma mais clara, enfim. Então, a timidez ali, realmente, você tem que deixar de lado. Uhum. Então, é um momento assim, você fala, não dá tempo de ser tímida, não, vamos lá, vamos para cima. Enfim, então, eu já trabalhei com públicos pequenos, desde 5 pessoas de uma sala, por exemplo, até as 80 pessoas. Gosta mais de público pequeno, grande, ou não tem preferência? Prefiro público grande. Grande hoje? Grande. Porque eu sinto que o pequeno, ele tá todo mundo muito ali te encarando. Uhum. E o grande, a pessoa tá te olhando ali, mas você já tá olhando meio que ali para todo mundo. Um grupo menor, você tá meio que ali juntinho, né? Então, hoje eu gosto mais de trabalhar com públicos grandes. Você já tá um mandato na Mercedes, né? 4 anos, né? Presidente. 4 anos. São 4 anos, né? Prefeito, presidente. Então, você já tem um mandato completo. Tem algum momento que você se recorda, você gostaria de destacar, salientar aqui, que foi de maior emoção lá na Mercedes, ou de maior alegria? Claro, quando você entrou, mas alguma situação, algum reconhecimento, algum agradecimento que você gostaria de fazer? Tem um projeto que eu participei, que foi esse de reconhecimento que eu comentei, que é o Jubileu. Quando eu entrei como estagiária, eu já entrei com ele um pouquinho. Então, era uma outra pessoa que cuidava, mas ele tinha um formato ali era um PIN pequenininho que a pessoa ganhava. Então, quem está fazendo 25 anos ganhava um botãozinho, né? E aí, quando eu fui efetivada, eu recebi o desafio de reestruturar. Nunca trabalhei com eventos na minha vida. E eu tive a ideia de fazer um evento. Então, foi o momento que mais eu aprendi e que mais me marcou lá na empresa. Porque eu estava lidando com vice-presidentes, com as secretárias deles, que é um público difícil também de lidar, com a agenda dessas pessoas que muda toda hora. Então, por mais que você feche a data ali, mas pode mudar a data. E não é tão simples assim, né?
Então, eram 12 vice-presidentes, se eu não me engano. Então, eu aprendi muito nesse processo. Foi um dos projetos que eu participei, assim, que mais me marcaram, porque eu tive a oportunidade de construir do zero. Esse foi o primeiro fator, assim, não tinha outra pessoa referência. Que, ao mesmo tempo, foi desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado com eventos. E para uma pessoa que tinha sido efetivada recentemente, já trabalhar ali diretamente com o vice-presidente era uma responsabilidade muito grande. Por mais que eu não tinha um contato diário com ele, mas eu estava cuidando meio que da agenda deles. Então, passar roteiro, falar assim, qual que é o passo a passo, o que vai acontecer no dia do evento, fechar com o fornecedor. Fornecedor tem alguns que dão muito trabalho. Então, tudo isso de negociação, enfim, comunicação, não tinha nem na hora de ser tímida também, tinha que sair. Então, eu aprendi muito. E como que a gente se estrutura realmente para tudo isso. Então, foi assim, um projeto que me marcou e eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de ter cuidado dele. Agora eu estou passando o bastão para uma outra pessoa também, mas as pessoas na empresa até brincam, você fala, você é a alma do jubileu, tá? Eu falo, ai, tá bom. Então, a minha gerente, né, que foi a que me efetivou, ela me deu essa responsabilidade, teve muitos percalços no caminho, teve muitas correções de rotas, que desafios fazem parte realmente do nosso desenvolvimento, mas que realmente foi um presente e eu levo isso para minha vida. Tudo que eu aprendi lá eu falo que eu levo para minha vida. Então eu sou muito grata por ela ter me dado essa oportunidade. Quem está nos assistindo, né? Aquele adolescente que está no último ano do ensino médio, terceiro ano, 17 anos, ou até que já terminou o ensino médio e está um tempo parado e acaba engrossando aquela estatística, deixando o Brasil no 4º lugar da geração neném, que nem estuda e nem trabalha, ou quer estourar como influenciador, pensa em ser jogador de futebol. O que você falaria? Vale a pena fazer uma faculdade? Vale a pena investir nos estudos? Vale a pena se dedicar, não só financeiramente, como isso, né, dedicação de tempo? O que você falaria para esse adolescente que está nos assistindo? Eu gosto de uma frase que eu levo para minha vida, que é: siga seu sonho, não dos outros. E eu falo que sim, faculdade é uma coisa que você realmente precisa fazer. Claro, tem gente que segue outros caminhos, enfim, tá tudo certo também. Mas o conhecimento, ele nunca é demais. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, mas o conhecimento ninguém te tira. Então, primeiro, você vai aprender não somente as matérias que você vai ver na faculdade, mas você vai aprender experiências de vida. Então, faz diferença sim. Principalmente, influenciador é uma situação diferente, jogador de futebol também é uma situação diferente. Mas, assim, é conhecimento. Sim. E conhecimento não é demais. Vão tirar tudo de você na vida, mas isso ninguém te tira. Independente da posição que você tiver, se você tem conhecimento, você sabe os caminhos que você precisa percorrer, você vai conseguir tudo de novo. Você vai ganhar tudo de novo. Talvez não com tanta facilidade, porque os desafios existem, a vida está aí, enfim, derruba a gente, mas a gente se ergue de novo. Mas você está estudando, buscando se desenvolver, fazendo uma faculdade, com certeza vai deixar o caminho mais fácil. E se o nosso telespectador, nossos ouvintes, estão querendo fazer administração, você recomenda vir fazer na Strong? Não precisa nem me perguntar isso. Com certeza, 100%, de verdade. Não é porque eu fui aluna e nem é porque eu estou aqui. Mas é realmente por tudo que a gente conversou aqui. A Strong, ela me preparou para chegar onde eu cheguei hoje. E isso realmente não é conversa. Então, é preparação mesmo. Desde lá atrás, de uma conversa com o professor, até da prova que é difícil, mas você está ali aprendendo. Então, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Assuma essa responsabilidade de estar recomendando, porque você não vai aprender só o que você vem aqui com a grade curricular. Você vai aprender com professores muito capacitados que vai te ensinar sobre as experiências que ele teve lá em outras empresas, ou tem a própria empresa também, mas ele vai te trazer essa perspectiva de mercado, que às vezes acaba ficando um pouco escasso em algumas situações. Mas aqui não. Eu sinto que a Strong realmente traz o que a gente precisa ver no mercado. Então, está acontecendo tal coisa, dicas de empresa de onde trabalhar, os professores trazem tudo isso. E às vezes é muito difícil. Ok, a internet tem muita informação, mas nada melhor do que ter uma pessoa realmente falando isso para você. Então, por isso que eu recomendo muito, porque eu vivi isso na prática. Eu vivi meus 4 anos ouvindo dica de professor, ouvindo sugestão, pessoal, tem empresa, abriu o programa de estágio em tal lugar, procura, enfim, e professores ajudando também. Então, eu lembro de professor, gente, me manda o currículo, se aparecer uma oportunidade. Então, você vive isso, você vive o mercado aqui dentro. Você não vive só a disciplina, a prova, os trabalhos. Você vive o mercado. É a perspectiva e a sensação que eu saí da Strong.
E outra coisa, a gente faz a administração, depois vai lá na Mercedes e pede para entregar o currículo para a Geisiele. Olha aí, ó. Não sou eu de recrutamento e seleção, mas me adiciona no LinkedIn. Ô, Geisiele, tem alguma coisa que você se arrepende? Ou de ter feito, ou de não ter feito? Ou algo que você faria diferente, se você pudesse voltar no tempo? O que você mudaria? O que você faria de diferente? Ou você faria tudo outra vez? Eu faria tudo outra vez. Exatamente como você fez. Porque eu faria tudo da mesma forma, porque por mais que coisas boas ou coisas talvez não tão boas me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, se eu olhar lá para trás e falar assim, eu vou tentar mudar alguma coisa, corrigir alguma coisa, poderia ter me levado para um outro caminho, talvez melhor, não sei. Mas eu sou muito feliz onde eu estou hoje. Que bom. Então, eu repetiria tudo de novo. Que bom. Seja aqui dentro, seja lá fora, mas eu repetiria tudo de novo. Que bom. Geisiele, em nome da Strong, Imagina. muito obrigado por ter vindo, Eu que agradeço o compartilhado convite. sua experiência, compartilhado todo esse conhecimento e por ter sido tão generosa com a gente, tão grata e tão doce também. Em nome da Strong, eu agradeço a sua presença e a sua gratidão aí por nós. Então, nós agora também expressamos nossa gratidão por ter você, né, como aluna, porque uma vez aluno da Strong nunca tem ex-aluno, né? Então, obrigado por fazer parte da nossa trajetória e é um orgulho ter você aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite novamente. Conta comigo para sempre que precisar. Sempre serei aluna de vocês. E que grata surpresa ter você aqui exatamente no dia depois que você foi promovida. Eu pensei isso ontem, falei, nossa, coincidiu. A gente tivesse gravado na segunda, não teria essa história para contar hoje. Aí eu ia ter que te vendo? mandado só um WhatsApp, mas eu não ia ter falado. Não ia ter falado aqui. Obrigado, viu, Imagina, Geise? eu que Obrigada. agradeço. As portas estão sempre abertas para você. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Conversa Strong, o podcast da Strong Business School. Hoje, com a Geisiele, aluna de administração formada aqui na Strong, já fez pós também em liderança e trabalha há 4 anos na Mercedes-Benz e contou aqui um pouco da sua vasta experiência nesse ramo profissional. Obrigado e até o próximo podcast da Strong Business School. Tchau, galera. Tchau, pessoal.